Nação rubro-negra, o que esperar do Flamengo sob o comando de José Boto? Será que o novo diretor vai transformar o clube em uma máquina de talentos internacionais ou sucumbirá à pressão do futebol brasileiro? Veja as análises dos comentaristas e me diga qual a sua expectativa. Créditos para o canal Jovem Pan Esporte, link na descrição abaixo. E sem mais delongas, vamos às notícias. O Flamengo já tem profissionais em todas as áreas, gente. Em todas as áreas. Inclusive no departamento de futebol. Você pode questionar a qualidade do trabalho. De um ou de outro, talvez. Mas tirando o Marcos Braz, todo mundo é profissional. Todos são profissionais. Todos. Tá? E muitas vezes os profissionais não rendem aquilo que podem por conta de um modelo de gestão do presidente, do vice de futebol. E isso é que vai se tentar mudar, me parece, a partir da chegada do Boto. Eu não tenho condições de avaliar o trabalho dele como diretor esportivo, né? Não o conheço com essa profundidade e não sei como será num clube como o Flamengo. Ele nunca teve um desafio como esse, né? De ficar à frente de um clube com tanta torcida, que movimenta muito dinheiro no seu país e com uma cobrança lá no alto. É um cara experiente, um cara que já conhece diferentes mercados. Eu acho que conhece bem o mercado brasileiro, já levou muitos jogadores lá para o futebol da Ucrânia, né, quando trabalhou por lá, inclusive. Então ele conhece o mercado brasileiro, conhece os clubes aqui, já negociou aqui, isso eu acho que é importante. Mas ele chega, na minha visão, não para ser um cara que vai sair contratando. O Flamengo não vai ficar aí no mercado feito louco. Acho muito pouco provável que faça grandes contratações por enquanto, talvez contratações pontuais. A política dele, o discurso dele, né, a gente vendo várias declarações, entrevistas feitas no passado, sempre na linha de observar bem jogadores jovens, encontrar bons valores. Esse pode ser um ponto positivo se ele for capaz de fazer isso. Até ele citou, numa entrevista que eu vi, até me chamou a atenção, ele falando do caso do Enzo Fernandes. Ele falando que o Enzo Fernandes foi para o Chelsea por cento e tantos milhões de euros. Ele custou cerca de 12, 15 milhões, acho que chegou a 15 com metas e tal, né? Ao River Plate, né? Pagos pelo Benfica. Aí ele disse, como é que o Chelsea paga essa fortuna por um jogador que ele poderia ter comprado na Argentina por 10% do valor, 15% do valor, meses antes, que foi uma valorização de meses. Ele jogou nem a temporada inteira pelo Benfica e já foi para o Chelsea. O Enzo Fernandes, campeão do mundo pela seleção da Argentina, né? E então disse o Boto nessa entrevista que se ele fosse o chefe dos scouts do Chelsea, ele mandava todo mundo embora. Como é que vocês contratam um cara do Benfica por cento e tantos milhões se ele custava 15 ou 12 meses atrás lá na Argentina? Você tinha que ver o cara na Argentina, não aqui em Portugal. Isso me chamou a atenção. Se ele tiver essa capacidade de enxergar jogadores interessantes que possam não custar tanto dinheiro, ótimo. Mas hoje acho que o Flamengo não precisa fazer grandes contratações. Tem vários jogadores, tem um ótimo elenco. Tem muito jogador que vai voltar agora. O Arrascaeta volta em janeiro da cirurgia. O Cebolinha também. Mais adiante volta o Pedro. Ele mal contou o Felipe Luiz com o Luiz Araújo. Mal jogou uma, duas partidas agora, fez até gol, mas jogou muito pouco. Ele teve pouca oportunidade de lidar com esses jogadores, né? Então acho que ele vai ter aí uma quantidade muito grande de bons jogadores que vão voltar e que vão estar à disposição dele para que ele possa... O próprio Arrascaeta jogou a meia bomba com ele, agora fez lá a artroscopia, deve estar melhor quando retornar. Então, eu acredito que não seja necessário que ele chegue contratando Deus e o mundo. Acho que o importante vai ser ele demonstrar capacidade de gestão, uma gestão profissional, com cobrança profissional, a relação com os jogadores ser mais profissional, porque havia muito paternalismo no ambiente do Flamengo. Ele tem que ter respaldo. Se ele não tiver respaldo, não vai funcionar. Eu sei que a torcida não gosta do Paulo Souza, mas é bom lembrar, o Paulo Souza foi contratado, ele tomou várias decisões porque ele chegou para dar uma reformulada no departamento. Foi equivocado em alguns momentos, meteu os pés pelas mãos, faltou uma certa habilidade, tudo isso aí eu também acho. Mas ele não teve nenhum respaldo quando teve a primeira dividida. Quando bateu de frente com o Diego Alves, quando teve problema com o jogador, a diretoria não bancou. E essa diretoria vai ter que bancar o dirigente. Você contrata o cara, constata que o cara é capaz, então vamos em frente. Aliás, o BAP não conhecia o Boto. Quem quem citou o nome do Boto e falou, tem um cara assim, foi o companheiro Bernardo Ramos, jornalista. Foi ele que falou para o BAP. Numa conversa, o BAP nunca tinha ouvido falar. Aí o Bernardo comentou, tem fulano, tem ciclano, até o Boto, o português, assim, trabalhou em tal lugar e tal. E aí o BAP foi atrás, se interessou de saber quem era o cara, conheceu, conversou com o cara, se informou e tomou lá junto com seus pares a decisão de buscá-lo lá na Croácia, né? Vejamos como é que ele vai sair. Então, acho que é uma grande novidade, mas uma mudança grande que vai acontecer dentro do clube. E é importante frisar isso. O Flamengo tem hoje, em vários setores, uma boa gestão.
O Flamengo faturou 1,3 bilhão e tudo, porque o Landim nisso ele foi muito capaz. E tem profissionais em todas as áreas. Porque tem torcedor que acha nada presta. Então como é que o clube saiu de 400 milhões para 1,3 bilhão de faturamento por ano? Como é que deu esse salto? Um bando de incompetentes? Não. O problema do Landim foi no futebol. Nos 2 últimos anos, especialmente. Nessa segunda gestão, na parte final, ele não foi bem. 2023 e 2024. Com trocas de treinadores, com tolerância com algumas situações que aconteceram com jogadores, de subordinação, paternalismo, demissão precipitada de técnico. E aí perdeu títulos que ele poderia ter vencido, né? Poderia ter sido mais vencedor do que foi. Então acho que passa por aí, mas não significa que a nova gestão tem que mandar todo mundo embora. Não tem cabimento isso. Menor cabimento. Agora, no futebol, acho que é imperativo que tenha uma nova mentalidade. É o que ele está prometendo, o BAP, né? Nessa chegada ao poder. E o Boto seria o cara para capitanear essas mudanças. Agora, se ele vai ser capaz de tudo, não sei. Tem que ser político também, tem que ser hábil. Não adianta chegar ali achando que vai derrubar. Não vai. Sabe? Cobrar, tendo um bom relacionamento, entendendo o ambiente. Não nasceu ontem, já trabalhou em outros lugares, o cara está na Croácia. É até bom. O cara consegue trabalhar em Portugal, na Ucrânia, na Croácia. Acho que no Brasil deve ser mais fácil uma adaptação. São países de cultura muito diferente, língua diferente, tudo diferente. Vejamos como vai sair. Para mim ainda é uma interrogação, não tenho nenhuma convicção de que ele possa ser um sucesso, mas acho a tentativa válida. Eu acho válida, porque no Brasil a gente tem muitos executivos de futebol que são caras de mercado. Ele vai ter que mostrar ser mais do que isso. Mais do que um cara de mercado, mais do que um scout. Ser um gestor do futebol. Vamos ver como vai ser. Eu ouvi, né, de algumas pessoas bem próximas ao BAP, antes dele ser eleito, que o Leonardo teria uma grande chance de ser o cara do futebol. Não foi, e eu até li, Mauro, não sei se você sabe disso, que a informação não é minha, que o Leonardo teria também indicado o Boto. Você falou que foi o Bernardo, né? Eu conheço o Bernardo Ramos. Você sabe se o Leonardo também teve participação nisso? Porque estão me dizendo que o Leonardo está participando, né, dos bastidores. Mas estranho ele não ter sido escolhido, se ele indica, se ele participa, vai ver ele não quis, eu não sei. Mas eu também recebi a informação que ele estaria indicando. Você tem essa informação ou não? Porque eu li, não é minha. Não, eu não sei nada do Leonardo. O que eu falei até assim, para ficar claro, a primeira vez que o BAP ouviu falar do José Boto foi pelo Bernardo Ramos. Agora, a partir daí, claro, ele foi atrás, ele pode ter conversado com o Leonardo, conhece, como é que você acha e tal. Acho até muito natural que ele tenha feito uma pesquisa, falando com pessoas diversas para saber quem era o cara antes de conversar com ele, antes de procurá-lo, né? Ele tem ótimas referências, muita gente elogia o trabalho dele. Eu só acho que assim, ele vem com um desafio muito grande, que é ser mais do que o cara do scout, é o cara da gestão do futebol. É o cara que vai ter que mudar a estrutura, cobrar, definir tarefas, identificar quem é bom e quem não é no departamento. Tá? Porque assim, por exemplo, eu acho uma injustiça, por exemplo, a gente chegar aqui e falar assim, o departamento de scout do Flamengo lá, o centro de inteligência que eles chamam, né, é uma porcaria. Com base em que eu posso falar isso? Não indica ninguém, só contrata jogador caro. O cara pode chegar lá e indicar o jogador e não ir atrás, né? O Flamengo só foi atrás, pode ficar no mesmo exemplo do Enzo Fernandes, quando já era titular do River Plate. E ele se destacava já emprestado ao Defensa e Justiça. Ganhou do Palmeiras uma Recopa Sul-Americana jogando pelo Defensa. Ali que tinha que ser observado, porque ali você ia chegar no River, quero esse jogador aqui que está emprestado por... Quanto custa? Ia custar o quê? 3, 4, 5 milhões? Aí quando ele já estava titular do time do Galhardo, batedor de pênalti, porra. Aí os times europeus já estavam de olho, né? Então faltou essa visão. Mas quem me garante que em algum momento ele não foi observado e os dirigentes não foram atrás? Não sei, eu não tenho essa informação. Então, pode ter gente competente ali, eu imagino que tenha gente capaz ali. A questão é como a diretoria lida com o trabalho dessa equipe, que de repente indica até bons nomes, mas você não vai atrás, não adianta. Porque o Flamengo, de fato, se notabilizou nos últimos anos por buscar jogadores caros, né? E fazer não tantos investimentos, jogadores assim pouco conhecidos que possam ser... assim, é engraçado até, porque apesar do Pablo Mari, o Flamengo não seguiu essa linha. O Pablo Mari foi pensado lá na segunda divisão da Espanha, pô. E foi um jogador que foi um sucesso absoluto. Campeão, jogou bem e super bem vendido para o Arsenal. Gerou um lucro absurdo. O cara custou pouquinho e saiu por muito dinheiro e deu retorno técnico, né? Naquela temporada em que formou uma ótima zaga com o Rodrigo Caio. Uma temporada que o Rodrigo nem se machucou praticamente, né? O que infelizmente é raro na sua trajetória. Mas eu acho que não dá para afirmar isso. Ele vai ter que identificar
em cada função quem são os caras que funcionam, mudar por procedimentos e trocar. O que tiver que trocar vai ter que mudar. E se entender bem com o Felipe Luiz também, isso é bem importante. Ele está chegando num ambiente que tem um técnico que, apesar de novato, é muito grande. O Felipe Luiz está gigante, porque ele tem uma trajetória como jogador, a torcida o adora e o início dele foi muito bom e é campeão. O Felipe Luiz é campeão da Copa do Brasil. Então, sabe, não dá para chegar com o pé na porta, não. Acho que tem que chegar com habilidade, sabe, entendendo o ambiente, mostrando autoridade, competência, mas tem um lado também de você ser um pouco político. Assim, eu acho que é assim que funciona. Se chegar com muita banca, começa a ter problema. Repito, o Felipe Luiz hoje é muito grande. Mexer com o Felipe Luiz seria uma burrice colossal. Vamos ver como é que vai ser. Aí, qualquer coisa que se fale agora seria um mero chute, a gente não sabe, não tem a menor ideia. Quando ele chegar em janeiro e começar a trabalhar, a gente vai começar a ter uma noção e notícias e entender como a coisa está funcionando.